A paz e a graça aos nossos queridos e amados irmãos que nos assistem hoje por intermédio dessa live da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, como os irmãos já sabem, nós teríamos a Escola Dominical tradicionalmente no domingo. Porém, com a reunião de domingo de Borda da Mata, a reunião ordinária, que é realizada todo ano para a renovação da diretoria, nós não tivemos a EBD no domingo de manhã, como tradicionalmente é. Então foi adiado para terça-feira, e nessa noite nós estamos juntos com a EBD e nós prosseguimos com a lição de número 5 desse trimestre. A lição de número 5 tem título de Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Gostaria de ler com os irmãos de antemão o textual que se encontra em Efésios, no capítulo 2, do verso 4 ao 5. Então, a Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, do verso 4 ao 5, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática nessa noite diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, irmãos, a leitura bíblica em classe. Irmãos, então vocês vão notar a falta de algumas ações da Escola Bíblica Dominical, tradicionalmente, porque hoje nós estamos juntos, só eu e o irmão Wesley. Amém, irmão Wesley? E, felizmente, nosso superintendente não pôde estar presente, e o nosso pastor também, o pastor Roberto, não pôde estar conosco, devido a motivos pessoais, e não puderam estar conosco nessa noite. Mas nós prosseguimos com a palavra de Deus, a igreja continua em atividade. Amém, irmãos? Então diz assim a leitura bíblica em classe, que também se encontra na Epístola aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma leitura, uma oração após essa leitura, para darmos início então ao ensino desse estudo. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai, para que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos ensinando a Tua palavra, da Tua verdade, Senhor Jesus. Continua conosco nessa noite, ó Pai. Enche os corações, ó Pai. Restitui tudo aquilo que é necessário, ó Pai. Dá-nos força e ânimo, ó Pai, para que nesses tempos de dificuldade, ó Pai, venhamos a servir a Ti, ó Pai, com mais afinco, com mais ainda, Pai,
ânimo, com muito mais desejo, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, a vida de cada um daqueles que nos acompanham e de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, um dos objetivos gerais dessa noite, irmãos, o primeiro objetivo que nós temos aqui no objetivo geral diz assim: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, nós não tínhamos vida eterna, porém, através da graça, nós vamos adquirir a vida eterna. E é Ele que nos dá essa graça, é algo que Ele nos dá gratuitamente, é algo do qual nós não merecíamos, mas Deus concedeu através da sua misericórdia. E também fala aqui sobre 3 objetivos: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que nós somos pecadores, né? Nós éramos pecadores, continuamos a ser pecadores, porém nós éramos criaturas, mas hoje nós somos filhos, mas nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado entrou na terra e ele contaminou a terra, né? E nós também fazemos parte desse contexto até que a graça viesse sobre nós. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, ou seja, é o que eu acabei de dizer. Nós estávamos mortos, né? O morto ele está sem vida, mas através da graça nós recebemos novamente vida. E vida, como diz Jesus, eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. E por último, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então nós vamos desenvolver isso com mais qualidade durante as explicações, porém que fique claro, irmãos, que a nossa salvação ela vem de Deus. É Deus que nos concedeu a salvação, Ele que nos deu a salvação através da graça, e não nós através das obras. As obras não podem nos salvar. Então tem um texto muito bacana aqui que eu gosto, o nosso superintendente gosta sempre de ler ele, e eu vou realizar essa leitura junto com os irmãos para nós meditarmos, que diz assim: interagindo com o professor. Então, né, nós que somos professores, temos uma revista específica, e ela trata conosco antes de nós trabalharmos com os alunos. Olha que interessante. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus recebemos o direito à vida eterna. Na presente lição, você deve mostrar os relevantes aspectos doutrinários que estão revelados em Efésios, no capítulo 2, verso 1 ao 10. Nessa seção da epístola, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo como o favor imerecido dado por Deus para os salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus desfrute de uma nova vida com o Salvador, ou seja, uma nova possibilidade que Cristo nos confere. Cristo, irmãos, nesse sentido, ele é como se fosse um ingresso. Eu só posso entrar na glória, eu só posso adquirir a graça de Deus por intermédio de Jesus. Diz assim a introdução, irmãos: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, esse tema que nós estamos tratando hoje, ele se refere à matéria de soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai tratar com ênfase de alguns aspectos da salvação que são muito importantes para nós e que nós devemos ter conhecimento deles. Portanto, nós vamos desenvolvê-los. O ponto central diz o seguinte: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se nós queremos ter vida eterna, é somente através de Jesus, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso ter a Jesus, para além de estar no caminho correto, conhecer a verdade e só assim ter a vida. Mas não uma vida limitada, não uma vida agora, mas uma vida eterna. Agora que nós vivemos é somente um prefácio, é somente um começo daquilo que ainda há de vir. Diz assim,
antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então nós vamos falar sobre um pouco como que era a nossa natureza, como é que o homem surgiu, como é que o pecado esteve através dele, foi transmitido aos seus descendentes e nos atinge até hoje. Diz assim a palavra do Senhor que através de um homem o pecado adentrou a terra, e através de um homem o pecado foi retirado da terra. Então através de Adão os pecados vieram até nós, porém por intermédio de Jesus, que também além de ser Deus era homem, os pecados foram retirados de nós. Como disse muito bem João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que tirou o pecado que estava nas nossas costas. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós até éramos criaturas, porém com a mancha do pecado, porém descaracterizados daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, pela questão do pecado, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então esse salário estava em nossas costas, nós como pecadores estávamos mortos. Então fala sobre a nossa condição anterior. A condição anterior: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa no grego, paratona, tem o sentido de passo em falso e de forma deliberada. E o termo pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, nessa temática conhecida como amartiologia, amartia quer dizer pecado, e logia estudo. Então, estudo sobre o pecado, entendermos a origem do pecado, o que é o pecado, de que forma que ele nos atinge. Então diz assim, errar o alvo, ou seja, existe um objetivo, existe um alvo, mas por muitas vezes nós erramos esse alvo. Por isso que a gente diz, né, aquele indivíduo está desviado, não está mais na direção correta. É preciso converter, ou seja, eu estava na posição, numa direção errada, mas agora eu vou converter-me para a direção correta. E também fala sobre a palavra ofensa, né? Que tem o sentido do passo em falso, ou seja, quando você anda e erra a passar, ou seja, você falha. A nossa condição anterior, ela era falha. Diz assim, o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Ou seja, através do pecado nós nos distanciamos, nós não estamos mais próximos, não estamos mais interligados. Ou seja, não exercemos mais aquilo que a palavra religião diz. Porque a palavra religião quer dizer religar. Ou seja, é como se nós estivéssemos, então, através do pecado, desligados. Mas o intuito da religião é que nós venhamos a fazer o quê? Venhamos a religar, estar novamente ligados em Cristo, ligados em Deus. Tal qual o corpo inerente à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então as pessoas, elas andam na rua, são o que a gente chama de zumbis. Os mortos-vivos andam, vivem, casam-se, separam-se, constroem, destroem. Porém, se você não tiver Deus, sem a bênção do Senhor, em vão trabalham, em vão vivem, em vão vigiam o sentinela. Não há sentido em viver, porque não há vida nisso. Nossas ofensas e pecados. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de metáfora no ato de andar. Então, de que forma que você anda? Anda de forma correta? Anda de forma na direção correta? Ou anda em passos em falso, como estudamos agora há pouco? Aí com o termo, com a palavra aí, paraptoma, no sentido de passo em falho, as ofensas, nós ofendemos e falhamos. Olha que interessante, é uma metáfora, ele refere às atitudes erradas adotadas na vida passada, as falhas que nós tínhamos antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo,
os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Então são práticas comuns quando a pessoa não tem a Deus, quando a pessoa não tem uma vida, não está interligada em Cristo. Por isso que, como na antiguidade, as pessoas são imorais, agem pela imoralidade, furtam, mentem, e o pai da mentira vocês sabem quem é. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo e relativizar o pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Ou seja, com a prática do cotidiano, as coisas passam a ser naturais. As pessoas começam a aceitar, a permitir que o pecado esteja no cotidiano, no dia a dia dele. Então, muito complexo isso. Andastes segundo o príncipe das potestades do ar. É claro, irmãos, que aqui é uma alusão a Satanás, fazendo referência, olha, vocês estão andando segundo o pai da mentira, vocês estão andando conforme o príncipe das potestades do ar, Como Paulo diz posteriormente, ele diz, porque a nossa luta, a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra as potestades do ar. Gostaria de ir aqui para a página posterior. Infelizmente, na revista não é a mesma página dos irmãos. Então, vocês prosseguem aí comigo. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta, como eu disse, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação de fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Diz lá Gênesis capítulo 6. E viu Deus que a natureza do homem era má. Que o homem era pecaminoso. Então, incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos ordenados da carne, como resultado eram os filhos da ira, condenados e desprovidos do favor de Deus, do favor divino. Ou seja, Deus não aprovava, não via com bons olhos as atitudes e a vida da qual nós tínhamos antes de sermos regenerados. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Entretanto, aprova ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Olha que interessante, irmãos. Deus já sabia que Jesus teria que morrer, que ele já era um cordeiro morto, que ele já era então, muito obrigado, irmão Lázaro, que ele já era então sacrificado desde o princípio, para que nós deixássemos de ser meramente criatura, para sermos filhos de Deus, ou seja, novas criaturas. Mas eu gosto muito do conceito de nova criatura, porque é como se fosse algo que fosse criado de novo. Jesus, estando com Nicodemos, ele disse, olha, é necessário vos nascer de novo, ou seja, regenerar, mudar, vir a ter uma nova condição. Pois muito bem, síntese do tópico 1, a nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Então, irmãos, nós estamos fazendo essa análise para ver como nós éramos, como era o poço, como era o lamaçal em cujo qual nós estávamos. Mas diz aqui, na última parte, entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar, ou seja, Ele nos elegeu não somente porque Ele nos escolheu, mas porque Ele nos chamou, Ele nos convidou, mas Ele sabia, através da sua onisciência, quem já o aceitaria de antemão, para nos eleger como filhos de adoção, ou seja, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas, mas agora nós somos filhos adotivos. Todos sabem aqui que, na verdade, os filhos, o povo de Deus, de fato são os judeus. A salvação veio para os judeus, mas como eles preferiram Barrabás, como eles tinham a tendência a rejeitar Jesus, então Deus concedeu a nós, a um outro rebanho, que nós somos filhos adotivos. Deu uma possibilidade a nós. Nós que não somos judeus, mas que somos gentios. Louvado seja Deus. Tópico de número 2: vivificados pela graça. Então falamos da parte negativa, do ponto ruim, do quão ruim foi
o nosso estado, mas agora nós vamos ver as consequências que a graça traz sobre a nossa vida. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. E amou Deus o mundo de tal maneira, ou seja, amou Deus o homem de tal maneira, amou Deus a humanidade de tal maneira, que Ele vem nos salvar, Ele vem se materializar, Ele vem se tornar homem, Ele vem se tornar carne no nosso meio, para que haja possibilidade de salvação, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então Deus não é apenas misericordioso como nós humanos, que ora temos misericórdia, eu gosto mais do irmão Wesley, eu gosto mais do irmão X, então eu vou agir com ele com misericórdia, mas em outros momentos não somos misericordiosos. Não, Deus ele é totalmente bom, Deus ele é perfeito, e por isso, além de ser misericordioso, ele é riquíssimo em misericórdia, ele vai além, ele transcende aquilo que nós podemos imaginar com relação à misericórdia. E aí, na sua misericórdia, ele diz: não, há chance, há possibilidade, eu posso salvar essa humanidade. O meu filho tem desejo também de que eles sejam salvos, e é aí que ele vai exercer o sacrifício redentor sobre as nossas vidas. Diz assim: o ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, como nós já conhecemos o textual da Bíblia, João 3, capítulo 16. E amou Deus a humanidade desta forma, e deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer venha a ser salvo, e tenha a vida eterna. Olha o desejo de Deus para nós. Irmãos, às vezes nós falamos de amor e amor está algo tão corriqueiro, tão simplório, não é? O mundo transformou a palavra amor como qualquer coisa, mas não é isso. Deus, Ele é amor. Ele é o amor ágape. Ele é o amor total. Ele é o amor esplêndido que nós não entendemos. E esse amor é que faz com que Ele passe sobre todas as barreiras e encontre possibilidade para nos salvar. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Eu gosto muito disso aqui, irmãos, porque parece aquele aconselhamento de Jesus com relação a nós orarmos pelos nossos inimigos. Porque orar pelos nossos amigos é fácil. Nós já o amamos, já encontramos condição, mas o inimigo, mas na dificuldade. E Deus, Ele prova nesse sentido: não, eu vou alcançar ainda aquele que não é merecedor, mas eu tenho mecanismos. Eu posso sacrificar o cordeiro imaculado, eu posso sacrificar o meu filho que não tem pecado algum, eu posso colocar ele no lugar daquelas pessoas, daqueles filhos que eu tanto amo, para que elas ainda venham ter uma possibilidade comigo. Isso é a graça, irmãos. Olha que interessante. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Mas olha o preço, dessa justificação. Foi preciso o preço de cruz, o alto preço de cruz. Jesus teve que morrer para que então nossos pecados fossem carregados por Ele, fossem retirados de nós, e através da fé, para que nós aceitamos, cremos nesse sacrifício de Jesus, e aí sim sejamos justificados, e aí mesmo não merecendo, Ele, por intermédio do seu sacrifício de cruz, nos faz merecedores.
Quando nós dizemos que Jesus morreu, Ele morreu não porque Ele morreu, porque Ele é a própria vida. Ele não morre. Ele entregou a sua vida e tomou de volta. Esse mesmo Deus que morreu em favor de nós, fez com que nós morrêssemos com Ele. E esse mesmo Jesus que ressuscitou, é o que nos ressuscitará, é o que nos trouxe novamente a vida. E uma vida com abundância, e uma vida com qualidade. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, mas nós o adquirimos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Exaltados por sua graça. Ou seja, nós vamos ser elevados, nós vamos ter benefícios, nós vamos ter vantagens em tudo isso que o Senhor nosso Deus fez. É como uma planta que estava morrendo e murcha, ressequida, em que ia morrer. Mas alguém foi lá e irrigou ela constantemente, nunca mais faltará água. Então ela é esplêndida, ela tem qualidade. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo, a ressurreição e a vida eterna e o galardão nos céus. Ou seja, ressurreição. Antes nós éramos mortos. Nós éramos mortos porque o pecado é a morte. Ele que nos separa, Ele que nos distancia. Mas agora nós temos a vida. Nós abandonamos o pecado, nós deixamos de ser mortos e passamos a ter vida. Como se não bastasse, olha o que ele diz. Além da ressurreição, nós teremos a vida eterna. Ou seja, o que é o inverso da vida eterna? É a perdição eterna. Aquele que se perde eternamente. Mas a nós foi concedido o quê? Salvação. Salvação para a vida eterna. Ou seja, eternamente com Cristo, eternamente com Deus, eternamente vivendo aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. Não bastasse, ele ainda diz, e o galardão nos céus. Então a palavra galardão quer dizer recompensa. Mas irmão, que recompensa é essa? A Bíblia fala de diversas recompensas de forma ilustrativa, mas de fato nós não sabemos como será. Mas o fato é um só, que Deus não bastasse nos salvar, ainda quer nos recompensar por tudo aquilo que nós fizemos aqui, por crer no seu nome, por ser justificados, por trabalhar na sua obra, mas não para que nós venhamos a ser salvos, mas sim como ações que nós já deveríamos fazer, porque nós não adoramos a Deus pelo que Ele fez, mas sim pelo que Ele é. Ele diz, eu sou. Diga a Faraó, eu sou, te mandou aqui. Irmãos, diz assim ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, como já havia dito no texto anterior, nós passamos a ter os benefícios, coisas que Deus quer nos dar, por termos reconhecido que Ele verdadeiramente é Deus e se sacrificou por nós. A síntese do Dr. Dois diz: o pecador passou da morte para a vida, e por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Então nós passamos de mortos para vivos, através da graça e da misericórdia do nosso Deus. E o tópico de número 3, para nós darmos termos à lição e entrar na conclusão, diz: a salvação não vem das obras. Ou seja, para que nós tenhamos mais conhecimento de que obras são essas e de como funciona a salvação, ou seja, o estudo da soteriologia, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, apesar que a revista não traz esse termo, porque é um termo mais complexo, teológico, porém quando nós falamos em salvação, o estudo da salvação se refere a isso. Em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque todo aquele que nele crer, vem a ter a vida eterna, ou vem a ser salvo. Todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Que bom, irmãos, nós cremos, nós temos fé, nós temos crentes em um Deus que pode e que já realizou tudo isso em nossas vidas. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar
as boas obras. Ou seja, a partir do momento que nós nos conscientizamos, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a partir do momento que nós temos o amor e a vida, isso tem que refletir em nós. Nós temos que ser luz no mundo. Nós temos que demonstrar que de fato há vida em nós, que de fato há amor em nós, que de fato há vida. Só como diz aquele texto, do caminhão, só dá amor quem tem amor para dar. Diz assim: ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, é necessário que eu me ame primeiro. Mas como que eu amo? Como eu me amo? Como eu valorizo a mim mesmo? Reconhecendo que Deus é amor. Então, como cristão, eu devo ser imitador dele, eu também devo ter amor. Outro aspecto é o seguinte: se ele é amor e nós somos amores menores como cristãos, nós devemos polemizar, nós devemos espalhar isso. As pessoas devem ser contagiadas pelo nosso testemunho, por aquilo que nós somos, o quão parecidos nós somos com o nosso Pai. Graça por meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação e o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, irmãos, é claro que aqui é um dos textos de Efésios, no capítulo 2. Porém, nesse estudo que nós estamos falando dessa missão, seria muito válido que você lesse toda a epístola, toda a carta aos Efésios. Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição. Ou seja, aquelas pessoas que nós éramos escravizadas, agora nós somos livres. Como diz o cantor Fernandinho, eu sou livre. Nós agora somos livres pelo sacrifício de Jesus. Não somos mais escravizados, livres da morte. Ou seja, eu até tenho uma passagem pela morte, mas Jesus garantiu a minha vida eterna. E a ressurreição do homem, ou seja, a restituição, ou seja, aquilo que nós perdemos, aquilo que nos descaracterizou, Deus vai devolver, vai restituir, vai transformar, vai mudar para melhor o homem a comunhão com Deus. Ou seja, aquele sentido que eu disse com relação à religião, nós vamos nos religar, nós vamos novamente, através da graça, estarmos ligados. Aquele que come da minha carne e do meu sangue, este tem parte comigo. Nós voltamos a ter comunhão. Comum união. Nós somos em comum, nós somos iguais, nós somos unidos, nós somos um só, nós somos um corpo, nós somos igreja e nós somos Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja, não é? E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Diz assim, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É a boa nova. Um dia a boa nova, a novidade chegou até nós e nós entendemos que pela fé nós poderíamos adquirir a graça, poderíamos ser salvos, poderíamos ser justificados, e através dessa graça e por intermédio dessa fé, e agora justificados, nós podemos fazer o exercício do livre-arbítrio. Ou seja, eu posso escolher. Deus fez coisas boas para o justo e para o ímpio, mas a diferença é que Deus se agrada quando todas as vezes nós escolhemos por Ele e não por Satanás. Todas as vezes que nós escolhemos entre o bem e o mal, Deus se realiza conosco. Enquanto nós temos a opção, mas como salvo, nós sempre faremos a escolha correta. Com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: a salvação e a perdição. Nós somos tão livres, irmãos, que após tudo isso,
eu ainda posso escolher. Mas bom é estar na casa do Senhor. Bom é ser fiel. Mas aquele que for fiel até a morte, a esse dar-te a coroa da vida. Quão bom, irmão, é o final. Não só o começo, mas o final. Saber que estaremos junto com Ele na glória e na graça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Diz assim: a sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Cuidado com esse aspecto, não é? A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta da graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Não é? É a fé. É a certeza das coisas que nós não vimos. Não vimos o sacrifício de Jesus, mas nós cremos. Não vimos, mas nós sentimos. Ah, é loucura! Mas a loucura é poder de Deus. Quando nós nos batizamos, nós dissemos, num ato público: eu aceito, eu reconheço tudo aquilo que Jesus fez por mim. Eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. E o segundo subtópico, do tópico 3, para termo, diz: obra como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós. Ou seja, a salvação não vem de nós. A salvação vem de Deus. Não é? Então não é mérito nosso. Trata da salvação pela graça que provém de Deus, segundo ratifica a salvação. Não vem das obras. Ou seja, aquilo que eu pratico no meu cotidiano, por melhor que seja, nós não deixamos de ser servos inúteis. As nossas ações não garantem a salvação, mas sim a fé e a justificação. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ou seja, se eu pudesse me salvar pelas minhas práticas, pelas minhas obras, então não precisaria de Deus. Eu mesmo trabalho, faço o bem e sou salvo. Mas nós sabemos que não é assim que funciona, e por isso estamos tratando dessa questão. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Ou seja, nós fomos modificados, nós fomos transformados. Nós, como o primeiro milagre de Cristo, deixamos de ser água para ser vinho. Ou seja, nós fomos transformados. O poder da palavra nos transformou. A salvação de Jesus deu uma nova condição. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Uma transformação ocorreu e agora somos uma nova criatura. Por isso, antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as boas obras. Irmãos, não há como agradecer, não há como retribuir tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas o amor que nós temos pelas pessoas que foram salvas e que ainda não foram, deve resplandecer em nós, deve brilhar em nós, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Aquela pessoa é boa, porque Deus é bom, e Ele é filho de Deus, Ele arremete isso. Ele ama o seu próximo, porque Ele entende o sacrifício de Jesus na cruz. Ele ama o seu próximo porque Ele se ama a si mesmo, e entende o quão valioso Ele é pelo sacrifício de Jesus, o que Jesus pagou para tê-lo como filho. E agora nós queremos que outras pessoas também cheguem a essa ciência, a esse conhecimento. Síntese do tópico 3. A salvação e a graça divina por meio da fé. E as obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. E como eu disse anteriormente, nós fazemos para Deus não pelo que Ele fez por nós, nós fazemos para Deus pelo que Ele é. Então, só assim nós fazemos um pouquinho daquilo que nós podemos fazer para louvar e engrandecer o nome de Deus. E na conclusão, para termo desse estudo, diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato de amor divino,
por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras, independente daquilo que nós fazemos. O filho pródigo estava na casa do seu pai, mas o filho mais velho estava. Mas no dia que ele voltou, o pai estava de braços abertos. O pai colocou uma anel. O pai fez a festa. O pai deu novamente a ele todos os direitos que o outro irmão tinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da salvação, possamos praticar as boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Amém? Quais obras? Inúmeras, irmãos. Nas ofertas, não é? Nos sacrifícios, na ajuda missionária, no trabalho missionário, tá? Nos estudos, no ensino. Há muitas boas obras. No evangelismo, em termos gerais. Quanta coisa, né? Nas missões, quantas coisas podemos praticar em favor de Deus. Irmãos, eu dou por encerrado. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos, para darmos termo a esse ensino. Eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que nos acompanharam nessa live. Irmãos, curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor Jesus, quão bom Tu és, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelo Teu sacrifício de cruz, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai, para que estejamos, ó Pai, conscientes da Tua salvação, para que tenhamos fé, Pai, para que sejamos justificados, ó Pai, e em Cristo Jesus obtenhamos graça em favor de Ti, que Tu és maravilhoso e santo. Abençoa cada um daqueles que estiveram conosco, ó Pai. Abençoa cada um daqueles que não puderam estar conosco, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós dizemos amém.